Então, uma boa noite a todos, que sejamos todos muito bem-vindos, que todos os encarnados e desencarnados aqui presentes, seja aqui presencialmente no nosso querido centro, seja aí na residência de vocês, sejam muito bem-vindos, que a gente se encontre mais uma vez, sempre com muito amor no coração, viu? Oi, Carol, tudo bom? Muito bem, beijo para você, espero que você esteja bem, tá? E é isso que a gente, então, se reunindo mais uma vez, possa angariar boas energias, que a gente possa fluidificar a nossa água, que nós tenhamos o amparo e toda a proteção de nossos bons amigos espirituais, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração de abertura aqui. Se alguém de casa quiser se voluntariar para fazer nossa oração de abertura, seria muito interessante. Pode ficar à vontade, só levanta a mãozinha aí que a gente abre o microfone aqui. Alguém se voluntaria para fazer a nossa oração de abertura? Podia ser diferente hoje, é dia de estudo, é um dia que todos podem participar, se colocar, né, trazer algum esclarecimento, ajudar a nós todos a compreender melhor, né? É sempre bom a participação de todo mundo. Alguém se voluntaria? Hoje não? Tá bom. Então vamos lá. Aqui, alguém se voluntaria? Vai, Sabrina. Deixa eu virar aqui para. A Sabrina vai fazer a nossa oração hoje, tá bom? Boa noite, pessoal. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo com muito amor essa maravilhosa oportunidade de aprendermos todos juntos, porque todos nós somos um pouco aprendizes e um pouco professores. E por isso nós agradecemos a espiritualidade bendita do centro, ao nosso Mestre Jesus, pela maravilhosa oportunidade desta noite. É sempre maravilhoso podermos aprender, mas quando a gente está em família, entre amigos, fica ainda mais saboroso. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Que todos nós possamos sair desta reunião um pouco mais na direção do Mestre Jesus e que nós possamos ter a nítida, a mais pura ideia e sentimento também de que somos todos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e que somos amados e esperados. E por sermos esperados, esta noite é muito importante, que é quando nós vamos aprender, reaprender todo o caminho e principalmente tudo o que Jesus foi. Que nós possamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir e possamos captar o que realmente importa, que é o amor. E por isso nós começamos hoje com o Pai Nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. A gente agradece por essa oração e, antes de tudo, só queria lembrar uma coisa. A gente sempre deixa, né? Todos nós aqui já somos amigos de longa data, mas só para lembrar mais uma vez,
sobre a gente deixar um copo, uma garrafa, um recipiente que seja de água do lado, porque durante a nossa reunião, a gente sabe que os nossos amigos espirituais comparecem, fluidificam essa água, então essa água vai ser depois usada onde a gente achar melhor e sempre será uma fonte de bem-estar e curativa. E lembrando que uma vez fizeram essa pergunta, e eu acho que é interessante a gente lembrar também, eventualmente alguém pode estar assistindo isso fora do horário, porque vai ver pela gravação no Facebook que a gente publica. Não importa, se a pessoa está assistindo e ela colocar o copo d'água dela ali, e ela vai assistir a reunião, ela vai entrar com a sintonia dessa energia. Então, é válido sim que ainda que a pessoa esteja assistindo no momento posterior a esse, é válido que ela coloque, porque ela vai estar entrando na sintonia dessa energia de bem-estar, tá bom? E a gente sabe que quando a gente pede, a gente pode receber. E a gente sempre recebe, porque Deus é Pai e nos abençoa sempre, tá bom? Bom, então, lembrando também que hoje é a primeira terça-feira do mês, então a gente tem o nosso dia de estudos, conforme nos foi orientado, e a gente continua com o Livro dos Espíritos, e a gente já está na questão 291, tá? E essa 291, ela começa o capítulo que fala sobre as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Bem, então aqui havia sido falado anteriormente sobre as relações dos espíritos e as influenciações, e aqui os espíritos vão tratar, a Kardec colocou sob esse título, as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. E a pergunta 291 aconteceu assim: além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? E eles responderam: sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Então é interessante porque aqui é o capítulo que fala das relações entre os espíritos. Nós somos espíritos, sim, porém nós estamos encarnados. E quando eles estão desencarnados, é o que está sendo tratado aqui. E há alguma afeição entre os espíritos? Sim, porém, né? Assim como acontece entre a gente encontra com as pessoas e sente simpatia, sente antipatia, né? É natural que exista isso. E só que isso acontece também entre os espíritos, só que aí é um pouco diferente, porque daí não está submetido a todas as nossas circunstâncias, né? Como aqui foi falado de vicissitudes. Então, as vicissitudes, o que seriam essas vicissitudes? Antes de eu me estender, alguém quer comentar sobre o que entende como seriam essas vicissitudes que ocorrem entre os encarnados? Diga aí, Maria Clara. Oi. Melhorou? Vê se está ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Tá. Eu tinha colocado o número. Ah. Eu achei que era só para nós, mas não esse microfone. Ah, então Gente, tá. falha da técnica, tá? Então é o seguinte, eu vou tentar repetir o que eu disse até então. A gente, quando está aqui, como espíritos encarnados, submetidos às leis da terceira dimensão, nós estamos submersos
na base que nos sustenta, ou seja, na evolução foram os instintos. Então, os instintos nos encaminharam e nos trazem desde os primórdios, né? Dentro da evolução. Como sabemos, desde a primeira célula até os dias de hoje, e no passar dos anos, dos milênios, fomos adquirindo alguns fenômenos, fomos melhorando, ganhamos o intelecto, ganhamos a capacidade de raciocínio, de fazer escolhas. E, com isso, nós também recebemos a contraparte, porque tudo é dual. A contraparte é ação e reação. Então, nós estamos submetidos, segundo as leis desta natureza aqui, expostos às nossas paixões, porque estamos ligados, sustentados como base pelo instinto. Então, a gente causa determinadas atitudes, nos leva a cometer alguns equívocos. Então, nós passamos de volta, lembrando a lei do retorno, por vicissitudes, né? Dificuldades que muitas das vezes somos responsáveis por elas naquele momento, e por outras já trazemos como consequência. Então, as vicissitudes são realmente as nossas dores, as nossas cobranças, né? O nosso meio de evolução. Então, pelo menos é isso que eu entendo de vicissitude, pelas quais a gente vai passar, sim, mas é o caminho da evolução. Então, nós, às vezes como prova, às vezes como expiação. Então, realmente, o ser humano, ele está aqui dentro da lei do progresso. Ele vai, sim, passar por isso. Por isso que, quando estamos desencarnados, os espíritos têm mais acessibilidade a viver os sentimentos puros, que eles sentem a vibração do ser puro, ali, longe do instinto, porque o instinto ele é muito alimentado e sustentado quando nós estamos aqui na terceira dimensão. Não que lá na quarta, se você não tiver um determinado grau de separação, que são aqueles aprisionados ainda a esta dimensão, mesmo estando desencarnados, estão ainda se segurando e se fortalecendo, agarrados, melhor dizendo, ao instinto. Mas se faz presente também a vibração que já comporta na quarta dimensão, né? Quando estamos desencarnados. Então, realmente, entre os evoluídos, então, é claro que eles percebem, sentem, eles veem, né? Realmente o ser como um todo, o ser divino que ele é. É essa a minha explicação. Vou passar para o próximo. Quem? Obrigada. Bem, alguém tem alguma observação? Pode ficar à vontade para fazer, viu? A gente está aqui estudando junto. E, enfim, a resposta dos espíritos foi nesse sentido, que há, sim, simpatia entre os espíritos, assim como há entre os homens. Só que, no mundo espiritual, a ligação, a conexão entre os espíritos é mais forte, porque não tem a existência do corpo, então eles têm uma visão mais ampla, né? Então não está exposto a todas essas vicissitudes, essas dificuldades que a gente enfrenta aqui e tem que enfrentar, faz parte da vida, que é aquilo que a gente precisa viver para a nossa evolução, né? A 292 diz assim: há aversões entre os espíritos? E os espíritos responderam: não há aversões, senão entre os espíritos impuros. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, basicamente aqui, não acho que tem exatamente alguma dificuldade, se alguém quiser fazer algum comentário, mas quer, Sabrina? Né? Tá bom, vamos lá. Não, eu só queria deixar uma dica de leitura. Nós acabamos, né, os trabalhadores do centro, nós acabamos de ler o livro Nosso Lar, e fala um pouco dessa questão que a Fran acabou de ler. Claro, não vou dar spoiler aqui, pelo amor de Deus, quem não leu ou não assistiu o filme, mas em determinado momento,
em determinado momento, o André Luiz se viu nessa situação de que as vicissitudes de quando encarnado poderiam estragar ali uma situação ou dificultar uma situação. E aí, como ele foi caminhando, andando, evoluindo, ele conseguiu sentir, ele conseguiu recuperar toda aquela... como é que eu posso dizer? Ele conseguiu sair dessas vicissitudes de encarnado, porque ele já não estava, e aí vendo, já desencarnado, vendo as situações, ele conseguiu enxergar melhor, repensar e refazer. E quando ele se refez, automaticamente a vida dele também melhorou. Então, tem tudo a ver com isso, é um convite, o livro é maravilhoso, e, na verdade, o nosso lar eu costumo dizer isso, é um presente de um irmão nosso. Como nós estamos fazendo agora, né? É uma aula entre irmãos que André Luiz deu para a gente. Isso. E só completando um pouquinho, um detalhezinho importante. Eu sou a pessoa do detalhe. Então, aqui quando diz assim, não há aversões, senão entre os espíritos impuros. São estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Eu penso que é interessante a gente fazer um olhar um pouquinho mais atento sobre essa palavrinha impuros. Né? A gente tem um conceito genérico sobre impuros, mas eu estou entendendo que aqui esse impuro significa quanto menos evoluído está. Porque os puros são aqueles que já adquiriram um grau de evolução, que eles estão numa gradação maior de puros. E mesmo a gente, quando passa para a espiritualidade, para a quarta dimensão e desencarna, a gente não muda, né? A gente sempre fala, não é porque a gente desencarna que vai passar a ser evoluído, que vai virar santo. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter atenção com isso, né? É muito popular, até comum, que, morreu tal pessoa, e aí a pessoa começa, né? Ai, que a fulano me ajude, minha avó era tão boa, não sei o quê, fica invocando. Mas, gente, a gente não sabe o grau de evolução de cada um, de cada ser. Então, não é porque desencarnou que passou a ser espírito puro. E esse puro aqui não quer dizer de limpeza, de nada, de virar santo, é no sentido de evolução. E quando diz aqui, não há aversões, senão entre os espíritos impuros, é isso. As aversões, eu entendo, elas existirão sempre nos graus adequados à evolução de cada espírito, de cada ser. Então, há aversão entre os espíritos? Sim, há, de acordo com o grau de evolução. Na medida em que vão acontecendo as evoluções, cada um vai evoluindo, é claro que as dissensões, as antipatias, elas vão recrudescendo. Ou melhor, vão diminuindo, não recrudescem, ou seja, não aumentam, né? E eu acho que dá para a gente ver isso na próxima questão. 2 seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Aí os espíritos respondem, não, compreenderão que a sua dissensão era estúpida, e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão o interesse material que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais existindo, podem rever-se com prazer. Aí tem uma observação, né, que foi feita depois por Kardec, porque quando há observações nas questões, então sempre há uma observação ao final da questão. E aí Kardec exemplificou. Da mesma maneira que 2 escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Então,
a gente pode sempre, né? Eu penso que é muito mais prático quando a gente faz algumas analogias. E essa analogia de que a gente realmente está na infância espiritual, especialmente quando a gente está encarnado, a gente ainda tem muito que purificar, ou crescer, ou evoluir, ou aprender, né? Os termos, como a gente até comentou na terça-feira passada, podem variar. O importante é o conceito ficar estabelecido. Isso que eu acho que é o fundamental de um aprendizado, é que a gente assimile realmente o conceito, né? O conceito, então, da nossa experiência aqui na Terra, qual é o fundamento da nossa experiência na Terra? É a nossa evolução, porque só aqui a gente consegue experimentar essas vicissitudes, como a gente viu na outra questão. É aqui, porque na dimensão espiritual, é muito mais fácil, você não tem o peso do corpo, você não tem as limitações que tem aqui, então é muito fácil sair de um lugar e ir para o outro no mundo espiritual. Agora, aqui não, aqui a gente tem a densidade do corpo, a gente está submetido a circunstâncias que, na grande maioria das vezes, foi a gente mesmo que escolheu passar, tudo para quê? Com a finalidade de a gente, em algum momento, algum tempo, a gente chegar a ser espírito puro, ou seja, perfeito, né? Ter aprendido realmente. Então, quando se fala em analogias, eu particularmente gosto muito. E aqui Kardec fez uma analogia muito interessante, né? Os ressentimentos das pessoas aqui na Terra serão mais bem compreendidos, poderão ser mais bem compreendidos, quanto menos materializados a gente estiver. Quando o espírito ainda está conectado à materialidade terrena, ele pode levar antipatias e dissensões até para o mundo espiritual, é o que disse na outra questão. Então, se a gente já vê isso, toda a literatura espírita nos traz essas informações. Espíritos que, tendo sido detentores de fortuna na Terra, se tornam tão apegados àquela coisa material que às vezes nem percebem que estão desencarnados, ou sabem que estão desencarnados, mas continuam apegados a tudo que deixaram aqui em termos materiais. Então, por mais que a gente vá aprendendo e por mais que isso seja repetido, não, da vida nada se leva, né? O que você leva aqui? Tudo aquilo que você viveu, que você experimentou, que você fez, que deixou de fazer, são as experiências aprendidas que a gente leva. Ou não, porque às vezes a gente passa por experiências e a gente não aprendeu, mas de alguma forma algo ficou daquilo, né? Agora, material, o que é material, a gente leva, não leva o corpo, não leva a roupa, não leva o dinheiro que acumulou, nada. Leva só aquilo que ficou impregnado no espírito de aprendizado, né? E aqui está dizendo isso. E quanto mais materializado estiver, mais a gente vai estar conectado nas antipatias eventuais que a gente possa ter angariado ou distribuído ou cultivado na Terra. Simpatias e antipatias, as duas coisas, né? Sempre para o bem e para o mal, né? Então, a 294. Ficou claro isso? Alguém quer fazer alguma observação? Aí de casa, tá? Tudo bem? Vamos passar para a próxima? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tá bom. 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? E os espíritos respondem bem diretamente. Sim, ela os leva a se distanciarem. Lembrança de más ações que dois homens, aqui, claro, o homem é genérico, né? Dois homens, duas mulheres, enfim. Que um cometeu contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Então, se estão dois espíritos desencarnados, só que um cometeu alguma coisa com relação ao outro. Isso é o obstáculo a que eles se simpatizem, se afinizem? Claro que é, né? Então, dependendo do grau de evolução, eles se distanciam, porque não há mais afinidade. Eventualmente, um ficou extremamente magoado com o outro. Quantas vezes a gente vê em manifestações espirituais aqui e na literatura também, aqueles que sofreram, que é o que mais tem, né? Um matou o outro, ou causou a derrocada material do outro, ou
foi traído pelo outro, e todas as vicissitudes também, né, que a gente vai sofrendo e também cometendo, e isso sim nos leva a, quando desencarnados, nos distanciar daquelas outras pessoas, porque houve uma dissensão, né, uma briga, uma rixa, uma coisa assim. E isso é realmente obstáculo para uma simpatia entre os espíritos. 295. Que sentimentos experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal no mundo? Aí a resposta dos espíritos, muito claro, né? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Então, eu acho que isso aqui merece a gente estudar um pouquinho essa questão. Então, vejam só, que sentimentos experimentam após a morte aqueles a quem nós fizemos mal neste mundo. Então, a gente tem muitas manifestações nesse sentido. Então, há espíritos que, de acordo com... A gente fez um mal para alguém, então vamos colocar na situação prática. Eu fiz mal para alguém. Aí aquela pessoa desencarna. Que sentimento essa pessoa vai ter para comigo? Aí a resposta dos espíritos foi: se ele é bom, ele vai perdoar de acordo com o vosso arrependimento. Então, veja, é uma via de mão dupla. Eu preciso também ter consciência do mal que eu fiz, me manifestar arrependida e pedir o perdão daquele a quem eu magoei. Esse a quem eu magoei, ele vai me perdoar se ele sentir, e se ele é um espírito que já tem uma bondade, se ele sentir que o meu arrependimento está sendo sincero, ele pode se colocar na condição de que está perdoando. Às vezes, ele não percebe que eu estou sendo sincera e ele resolve que ele vai perdoar a si mesmo, porque ele é bom. E está tudo bem. Agora, vai acontecer eventualmente de que eu magoei, aí a pessoa desencarnou, aí eu me arrependo, mas essa pessoa ou não percebe, ou não quer perceber, ou não tem condição de perceber esse espírito, que eu realmente estou arrependida, e aí não vai perdoar. E, eventualmente, essa pessoa pode conservar, então, essa mágoa que eu causei nela, e, às vezes, perseguir-me. Às vezes, até numa outra existência. Quantas vezes acontecem os casos de obsessão exatamente nesse sentido, né? Pessoas que se sentiram magoadas, se sentiram feridas pela outra, e elas não perdoam. E elas ficam conectadas energeticamente, porque, de alguma forma, eu também tenho algo que estou vibrando e que favorece a aproximação dessa pessoa. Porque a questão da obsessão é bem complexa, a gente já tratou dela aqui muitas vezes, vai continuar tratando, é um estudo complexo, no próprio Livro dos Espíritos tem um capítulo, mais de um capítulo todo que fala sobre isso, mas enfim, aqui a gente está falando sobre simpatias e antipatias entre os espíritos. Então, a resposta mais simples é: que sentimentos os espíritos experimentam em relação a quem eles fizeram mal, a quem lhes fez mal neste mundo? Eles podem sim perdoar se são bons, de acordo com o arrependimento de quem lhes magoou, ou eventualmente continuar né, conservando esse ressentimento e decidir que vai ficar atormentando a pessoa. E só para terminar, e aqui quando fala assim, Deus pode permiti-lo como um castigo. Acho que a gente também tem que ter muito cuidado com a interpretação de uma frase colocada dessa forma, porque a gente vai aprendendo cada vez mais que Deus não é punidor, não é para punir, ele é simplesmente a justiça eterna perfeita. Então, essa permissão não é porque ele deixou simplesmente porque um é mais bonzinho, o outro merecia. Não, é porque a justiça divina, a lei, né, da ação e reação, é uma lei perfeita, eterna.
Então, essa expressão, Deus pode permiti-lo, como um castigo, é uma forma de se expor, e a gente também tem que lembrar quando que esse livro foi escrito, né, as interpretações, porque as palavras são tradução. Então, a gente vai realmente buscando o entendimento. Acho que esse é o objetivo do nosso estudo, que a gente vá buscando o entendimento da melhor forma possível, sempre com muito cuidado, né? As palavras e a letra fria da palavra escrita, ela precisa de passar sob o crivo da razão. Isso foi o que Kardec nos trouxe. Sempre, por isso que a doutrina espírita, ela é baseada na racionalidade. Então, que a gente use também a razão na interpretação, tá? Diga, Maria Clara. O que eu quero acrescentar, lembrá-los, é só o seguinte: quando nós estudamos e vimos que quando você se arrepende, é somente o primeiro passo. Então, não necessariamente você vai conseguir o perdão da sua vítima, porque você se arrependeu. Esse arrependimento terá que ser eficaz. E qual é a forma de tornar esse arrependimento eficaz? Quando você começa inicia a reparação. É o segundo passo. Você vai iniciar a reparação diante, inclusive, de suas provas ou expiação, segundo o grau, né? A gravidade do seu ato para com aquela pessoa, para com aquele irmão. Então, você vai, no desenvolver desses três processos, desses três procedimentos, um seguido do outro, desses 6 atos, desse comportamento, isso significa que você pode alcançar o perdão, tá? O perdão desse irmão, do ofendido. Então, ele vai fatalmente estará preso a você pelo ódio, pelo ressentimento, pela dor que você causou. Mas quando ele é ao seu lado para cobrar isso, ele começa a ver, assistir de você, comportamento que mostra que ele de fato entendeu, ele se arrepende e que ele está tentando de todas as formas, né, refazer esse caminho, mudar de comportamento, reconstituir todo o mal, a trajetória dele, principalmente para com você, para com a vítima e com aqueles que foram, de uma certa forma, também atingidos. Então, veja bem, e Deus, sabe, essa lei, ela é inequívoca e inexorável também. Portanto, Deus vai permitir, se você acreditar, vai permitir que sua vítima continue com você, não é necessariamente, como se diz assim, não é um castigo, não, é uma forma de mostrar para você, que você acorde e perceba e entenda qual foi sua atitude equivocada, o mal que você causou, a si e ao outro. Então, ele permite que ele te acompanhe até que você, em algum momento, acorde e refaça esses 3 passos. E aí, então, é que entra a misericórdia divina, socorrendo ambos. Porque se já foi feito, já entendeu, o algoz fez tudo o que pôde, deu-se mais e continua provando que melhorou efetivamente até em todos os atos de sua vida. Ele está comprovando, Deus está vendo isso. E o algoz, por sua vez, por sua intransigência, não quiser perdoar, aí sim Deus interfere. Mas fora isso, se você não alcançar esse propósito, então ele será a justiça divina. Através dele se fará a justiça, ou seja, você deixou de cumprir os 3 passos dentro da lei de retorno ao Pai para obter o perdão. Por isso, lá nós lembramos, o perdão não está necessariamente ligado só aos 3 passos. Por quê? Porque o perdão depende do outro, não depende de você. Mas depende de você mudar o comportamento para que o outro aprenda com o seu comportamento e o perdoe. Era só isso. Um instantinho.
Oi, a Sabrina está levantando aqui uma questão de uma oração que fala, é de São Francisco, antes de perdoar que ser perdoado. Fazei de mim um instrumento de vossa paz, que eu possa perdoar mais que ser perdoado. Então, que eu possa, exatamente, é isso, bem lembrado, que eu possa perdoar, porque para eu ser perdoado, necessário que eu receba o perdão é porque eu fiz mal, né? Então, antes você ter sido a vítima e perdoar, porque você já é mais evoluído, que você está dando o seu perdão, ainda porque você já entendeu. Muitas das vezes, foi nas anteriores que ficou claro, foi isso, que se um espírito evolui lá, ele automaticamente vai liberar o seu perdão, então ele vai liberar, inclusive, a sua simpatia por aquele eventual algoz. Porque ele já entendeu, ele não precisa mais, ele não vai cobrar esses 3 processos da pessoa, não, porque ele já entendeu. Ele deixar para a justiça divina cuidar dele, se ele vai evoluir ou não. Boa noite. É muito importante que a gente vá capturando o sentido real daquilo que está escrito. Então, com relação a essa palavra que eu chamei bastante atenção no começo, e que eu acho que é importante que a gente fique com ela com muita atenção. Quando se fala sobre espíritos impuros, que a gente tenha a real noção. O que é o impuro? É aquele que ainda não evoluiu. Então, quanto maior o grau de evolução, mais puro o espírito vai se tornando. E na medida em que desencarna, e aí como espírito tem uma visão mais amplificada, quanto mais aquele espírito alcança uma compreensão maior, ele também tem condições de olhar para aquele que o feriu, que o magoou, com outro olhar. Agora, ele vai manter o ressentimento ou não, de acordo com a evolução dele. Por isso que os espíritos colocaram, se são bons, eles perdoam. Então, o que é a ideia? A ideia é que a gente trabalhe sempre no sentido do aprendizado, de buscar a evolução, de buscar a compreensão, né? E a oração de São Francisco nos trouxe isso, Senhor, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, não é? E perdoando que se é perdoado. É isso que se é colocado E é perdoando que a gente perdoa. Mas o que é isso? É realmente a gente abrir mão da mágoa, porque aquilo foi a ação da outra pessoa. E é como a gente sempre fala, né? Nos sentidos encarnados. Normalmente as pessoas que ficam presos numa mágoa, elas estão carregando um peso que não tem nada a ver com o que a outra pessoa fez. A outra pessoa fez e foi embora. Se ela não perdoa, ela carrega a tristeza, o ressentimento, então ela está se sentindo pesada, né? Então vamos colocar na primeira pessoa, se eu não perdoo, eu estou carregando o ressentimento, sentir de novo, sempre aquela dor. Então, na medida em que a gente vai se esforçando para ser melhor, a gente vai mostrando, como disse a Maria Clara, com o nosso próprio comportamento, aquilo que a gente está aprendendo. Se o outro vai perdoar, não nos compete, mas que a gente busque trabalhar a ampliação da nossa capacidade de perdoar, para que, eventualmente, quando a gente chegue no mundo espiritual e a gente tenha deixado provocado algum sofrimento em alguém, ou a gente tenha recebido, né, alguma má ação de outras pessoas, que a gente possa se abrir também para a possibilidade do perdão, para que a gente se libere. Quanto mais a gente cresce, mais a gente vai ficando mais leve nesse sentido, né? Bem, as afeições dos espíritos são suscetíveis de alterações? As afeições entre os espíritos. Aqui o capítulo está falando sobre as relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, desencarnados, no caso. Aí eles dizem assim, os espíritos, não, as afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros.
O amor que os une é para eles fonte de suprema felicidade. Então, sempre, né, a gente precisa prestar atenção nessa palavra puro e impuro aí. Então, o que a gente vai aprendendo? Que quanto maior o grau de pureza ou evolução, que a gente está entendendo aqui, mais a questão das afeições vão se tornando também mais puras. Vão ficando os laços de afeição mais fortes. Então, elas se alteram? Sim, porque quanto mais puros, mais tem a visão ampliada e não está mais usando as máscaras daqui. Porque no mundo espiritual, os espíritos, a gente não precisa de eles falarem, né, para se comunicarem. Quanto mais evoluídos estão. Quanto mais materializados, é como se eles, muitos quase como se ainda estivesse com o nosso corpo carnal aqui, que precisa do nosso aparelho fonador para poder emitir um som e para capturar, para que o outro capture o nosso pensamento, eu preciso emitir um som através da palavra. Só que a gente ainda não tem, de uma forma bem genérica, né, a capacidade de escutar o pensamento do outro, mas os espíritos sim. Então não tem mais como ter a máscara, e que muitas, né, que aqui estão chamadas de hipócritas, que é aquilo, hipócrita quem é? Aquele que aparenta ser aquilo que não é. E aí, quando a gente está encarnado, é muito possível a gente usar a máscara da hipocrisia. O outro encarnado não vai perceber. Mas no mundo dos espíritos isso já não pode mais ocorrer. E quanto mais não ocorre, quanto mais são puros e evoluídos, mais há a possibilidade de serem verdadeiros uns com os outros, não vai ter possibilidade de enganação, né? Por isso que as afeições não se vão alterar quanto mais puros forem. Tá? Essa é a 296. A 290... Quer falar? A 297 diz assim: a afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas, se as causas forem de ordem física, se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Então, acho que mais uma vez, aqui está falando sobre afeições entre os espíritos, se elas se mantêm no mundo espiritual, depois de ter passado pelo mundo material e físico. Para mim, o resumo básico é sempre esse. Quanto mais for uma afeição sincera, uma afeição de espírito para espírito, sem estar condicionada aos ditames da vida material, mais ela vai se conservar no mundo espiritual. Essas são as verdadeiras. Porque enquanto a gente está conectado ao material, à aparência física, aos interesses materiais, né? Quantas pessoas falam que gostam de fulano ou de fulana e, na verdade, gostam mesmo das questões materiais, vamos chamar assim, né? Que um propicia para o outro. Então, interesses pessoais, físicos, materiais. Portanto, se essas causas tiverem maior influência que a simpatia, quando acaba isso, acaba o corpo, acaba a materialidade, a afeição não continua, a simpatia não continua entre os espíritos. Mas, se for uma simpatia realmente verdadeira, sólida, de espírito para espírito, elas são mais duráveis que na Terra, né? Porque não estão subordinadas a toda essa materialidade. Bem, eu penso que hoje a gente até caminhou bastante, pelo horário acho que tá bom, né? E nós vamos... Alguém tem alguma observação aí de casa? Olha, alguém quer se manifestar, quer fazer uma observação, eventualmente não só sobre as questões de hoje, mas também, né, se quiser fazer uma observação em relação a essa nossa reunião de estudos, fica à vontade, né? Hoje é o dia que a gente, assim como todas as quintas, terças-feiras, quando tem no mês, né, é legal que a gente possa interagir. Estou só vendo o microfonezinho ali fechado. Vamos lá, alguém quer fazer alguma observação? Tá tranquilo?
Então, tá bom. Então, que cada um, agora a gente pede que todos nós nos concentremos em relação à nossa água e nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos nossos amigos espirituais, pedir a todos os nossos amparadores, aos nossos mentores, a todos os dirigentes espirituais desta casa, da casa de cada um, que todos os nossos protetores, todos aqueles que são nossos amigos, que nos têm afeição, que nos envolvam em luzes de bem-estar, que fluidifiquem a nossa água, energizem com boas energias, com as energias adequadas às necessidades de cada um de nós no nosso dia a dia. Pedimos com muita humildade a Deus, Pai e Mãe, que nos envolva em paz, em harmonia, sempre do nosso coração saindo muita gratidão. Gratidão pela oportunidade primeira de estarmos encarnados. Gratidão por todas as facilidades e mesmo até as dificuldades de que dispomos. Porque as facilidades nos auxiliam a nos mover nesse mundo material. E as dificuldades nos ensinam todas as arestas que nós precisamos aparar. Que as nossas consciências, Deus, Pai e Mãe, possam ser acessadas, que nós consigamos trazer, assimilar no nosso coração todo o aprendizado que nos seja necessário para a condução neste mundo. E que o nosso espírito, de alguma forma, apreendendo as lições, possa se movimentar melhor, possa crescer, cada dia um pouco mais. Gratidão, Deus, Pai e Mãe, por todas as bênçãos, por todo o amparo, por toda a proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, cada um, se quiser, libere o seu microfone, que nós todos tenhamos uma semana de paz. Um grande beijo, muito carinho a cada um de vocês. Realmente é muita alegria que a gente se reúne toda terça-feira, viu? A mim, todos sabem o quanto que é bom a gente se reunir aqui. Essa troca de energia é extremamente importante. Que bom que a gente está junto. Obrigada a cada um que participou aqui, tá bom? A cada um que envia para nós todas as vibrações amorosas. Muito obrigada. Então, até terça-feira. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Boa semana. Mil beijos. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.